Na edição da noite prosseguimos a série dos partidos portugueses que concorrem às eleições do próximo dia 25. É nosso convidado esta noite Humberto Nuno de Oliveira, cabeça de lista do PNR ao Parlamento Europeu. Muito boa noite. E a primeira pergunta que lhe faço é: a alternativa nacionalista nestas eleições significa o quê para Portugal? Boa noite. Antes de mais, obrigado pelo seu convite. A alternativa nacionalista significa que, de facto, é preciso inverter este paradigma em que fomos enfiados. E eu digo enfiados porque, efetivamente, tudo aquilo que diz respeito à Europa nunca foi referendado pelos portugueses. Entramos na União, na altura na CEE, sem nos consultarem, entramos depois, referendámos o Tratado de Lisboa, entramos no euro e nunca os portugueses foram consultados, parecendo que, de alguma maneira, éramos alguma espécie de diminuídos e não conseguíamos argumentar sobre a Europa. A verdade é que, quando falamos de uma alternativa nacionalista, falamos de um novo paradigma para a Europa. Ou seja, uma Europa que não pode ser uma ditadura federal, que é aquilo para que nos encaminhamos cada vez mais e progressivamente cada vez mais através de instrumentos económicos e financeiros. Através do tratado e, sobretudo, da subordinação das leis nacionais pelo Tratado de Lisboa. E, de facto, a oposição a esse paradigma é a de uma Europa de pátrias livres e soberanas. Sem liberdade não há verdadeira possibilidade de gerirmos os nossos domínios, não há possibilidade de escolhermos as nossas políticas, não há possibilidade de sermos nós próprios e é, portanto, esse paradigma que importa inverter. Desintegrando as estruturas que existem hoje, Comissão Europeia, Parlamento Europeu... Sim, repare que da gênese da Comunidade Económica Europeia, aquela que era saudável, uma livre circulação de pessoas e bens, hoje muito pouco sobra, muito pouco resta. Nós somos cada vez mais triturados por uma burocracia de gente que vai para Bruxelas para se servir destes interesses. Relembro um famoso primeiro-ministro que deixou o seu cargo para ir ganhar 26 mil euros por mês em Bruxelas ao serviço, seguramente, de interesses muito louváveis. É ainda Presidente da Comissão Europeia. É ainda Presidente da Comissão Europeia. Portanto, temos, de facto, uma clique de gente que se vem aboletando à conta desta Europa, que serve, naturalmente, interesses que não são os dos povos. Parece-nos a nós, claramente. Uma das coisas que o PNR defende é que Portugal prepare com cuidado a saída da moeda única, porque o euro prejudica-nos. E como é que ficaríamos em relação ao pagamento da dívida? Era uma coisa que faríamos primeiro, é verdade, ou renegociando condições? Pois é evidente que quando nós apresentamos essa proposta, aliás é uma proposta que já apresentámos em 2009, nós sempre achámos que nós não deveríamos ter entrado no euro, sempre achámos que a economia portuguesa não tinha capacidade para ombrear com uma moeda tão forte, porque repare, essa moeda muito forte permite-nos a aquisição de coisas lá fora com relativa facilidade, mas permite também, obviamente, os reflexos inversos e negativos. Não fizemos, como disse há pouco, e importava referir de novo essa questão, um estudo quando se falou da entrada no euro. Quisemos ser sempre o aluno bem comportado e que estava no pelotão da frente, para utilizar uma expressão que foi aí efetivamente muito utilizada. Então, veja, por exemplo, o caso da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, com uma economia incomparavelmente muito mais forte, chegou à conclusão que, obviamente, não lhe fazia sentido largar a Libra e, portanto, manteve-se na Libra, não obstante estar na União Europeia. Este discurso é um discurso que hoje em dia já na academia tem sede. Portanto, nós há uns anos poderíamos ser, enfim, acusados de sermos os loucos que pregávamos no deserto. A verdade é que, hoje em dia, muitas das forças políticas, e ainda bem que vieram ao encontro daquilo que o PNR já há tanto tempo dizia, chegaram lá, tarde, mas chegaram, ainda bem, e hoje no mundo académico já se fala efetivamente de que o euro é prejudicial. E é prejudicial porque, repare, desde logo, se nós fizermos uma comparação com economias de Estados da nossa dimensão, que entraram recentemente para a União Europeia, mas que se mantiveram ainda fora do euro, verificamos que esses Estados apresentaram taxas de crescimento económico, em alguns casos na ordem dos 4, 5%, coisa que nós, evidentemente, não conseguimos fazer estando subordinados ao euro. Portanto, é uma questão que tem que ser, obviamente, ponderada, cautelada. Não é uma coisa que nós, digamos, é para sair amanhã. Evidentemente que isso seria uma política que traria reflexos extraordinariamente negativos, a corrida aos bancos, a corrida, enfim... Também não há um estudo sobre as consequências de uma decisão dessas. Não há. Tem que ser feito. Fazem-se tantos estudos, há tantas comissões e essa é realmente uma que é imperativa para Portugal. Nós não podemos continuar mais agarrados a esta moeda, que, como todos nós sabemos e como todos nós sentimos, quando os milhões entravam, de facto, a rodos, ninguém nos dizia qual era a fatura que íamos pagar, sabemos-la agora, e, de facto, temos que saber exatamente acautelar o nosso futuro e negociar em condições justas e efetivas para Portugal a saída do euro. Uma das análises que o PNR faz em relação à forma como está a funcionar a União Europeia é de que os países do eixo central, a Alemanha, a França e
A Alemanha e a França, basicamente, são aqueles que controlam, de facto, fazem um controle, eu creio que vocês dizem, económico neocolonial dos países, periféricos, transformando países como Portugal, Itália, Grécia em colónias balneares, em estâncias turísticas. Basicamente é isso, repare. Mas deixe-me perguntar-lhe só uma coisa, ligando a outro assunto, que é, vocês são muito críticos em relação à forma como Portugal foi vendendo a sua produção nacional. Exatamente. E desistindo da indústria naval, da agricultura. Parece-lhe que pode ter sido um processo consciente dos políticos que negociaram com a Europa desta forma e dos países do centro da Europa? Agradeço muito a sua questão e tenho uma séria dúvida quanto a isso. Eu quero crer que, apesar de tudo, não tenha sido consciente, que tenha sido meramente inconsciente. Mas quando ouço alguém que na altura negociou a entrada desses rios de dinheiro e que hoje é Presidente da República e que na altura mandou destruir e hoje manda regressar ao campo, eu tenho alguma dúvida sobre o que é que se passa ali. Se será uma questão esquizofrénica ou será qualquer outro problema. Porque, na realidade, há uns anos atrás deixem de produzir, arranquem vinhas, não queremos mais tomate, a cota leiteira foi superada, abatam a indústria naval, não pesquem tanto, e agora dizem-nos o inverso. Agora que viram que, efetivamente, esta venda de ilusões se virou contra nós e que, realmente, a galinha dos ovos de ouro vai acabar de pôr os ovos de ouro, efetivamente, agora há que voltar. Portanto, estes mesmos senhores que nos disseram deixem de fazer, são agora aqueles que nos dizem voltem a fazer. Evidentemente que nós temos vários exemplos na Europa e quando utilizou essa questão colonial que nós tão frequentemente utilizamos e que é importante, nós verificamos que, propositadamente, para os Estados mais fracos, foram impostas políticas comuns na agricultura, nas pescas, etc., que visaram satisfazer os interesses dos países grandes. E vemos vários países periféricos, como é Portugal, como é, por exemplo, enfim, um caso insuspeito, a Roménia. A Roménia, que outrora era um país produtor, hoje em dia exportador, hoje em dia é um país que importa 80% daquilo que consome. Portanto, alguma coisa se passou, há de facto uma disfunção que é imposta por alguém na defesa de interesses que obviamente não queremos dizer que sejam inconfessáveis, mas que serão talvez os dos grandes. Nas áreas da defesa e sobretudo na defesa comum, o projeto do PNR passa por dispensar a presença de Portugal na NATO Sim, e organizar uma defesa europeia, mantendo cada país as suas próprias forças, mas organizando interesses comuns. Nós achamos que é fundamental que os europeus se libertem desta tutela americana. A análise da evolução estratégica nos últimos anos mostra que os europeus, e Portugal consequentemente também, têm sido arrastados para aventuras bélicas americanas que de facto podem ter interesse para os americanos, mas que não têm para os europeus. Veja-se, por exemplo, o caso, enfim, mais próximo de nós e mais recente, que é o caso da denominada Primavera Árabe. Eu pergunto a qualquer europeu, enfim, que não esteja destituído das suas capacidades mentais, qual é a espécie de interesse que pode ter numa destabilização do flanco sul da Europa. Para os americanos, admito que possa ter algum interesse, mas eu não sou americano, não tenho que o defender. Para um europeu, efetivamente, ter a ferro e fogo toda a cintura sul da Europa, que de facto foi destabilizada por interesses da implementação de uma suposta democracia que não chegou, é evidentemente algo que não faz qualquer sentido. Mas nem nesta Europa, em que se tenta cada vez mais que as políticas sejam comuns em todas as áreas, se conseguiu ter uma ideia global ou uma ideia sintonizada, mesmo que ligeiramente em termos de defesa. Como é que com a dispersão por nações dessa ideia... É evidentemente difícil, mas repara, é sempre mais produtivo se for uma coisa discutida entre europeus e que se tenha que chegar a um consenso do que ser algo que é determinado fora e do outro lado do Atlântico, é o que vem vigorando. Não há, por exemplo, uma indústria de armamento europeia porque é mais barato, é mais cómodo comprar aos Estados Unidos. Os grandes comandos são todos eles, enfim, ornamentados com alguns europeus, mas de facto capacitados para intervir são de facto os americanos. E, portanto, nós andamos um pouco subordinados à Pax Americana, que é aquela que vem imperando um pouco todo o mundo e que nos levou, inclusivamente, com grande tristeza minha, a ver militares portugueses a bombardearem um Estado soberano europeu há uns anos atrás, numa guerra que, de facto, foi do interesse dos americanos, mas nem sequer foi mandatada pelas Nações Unidas. Falta-nos falar da imigração. Vamos a ela. Uma das propostas do PNR é o fim do espaço Schengen, porque considera que não tem havido nenhum controle do tipo de imigração que interessa económica e socialmente à Europa. E este é sempre um dos aspectos mais polémicos da discussão política. De qualquer maneira, eu gostaria de dizer a respeito desta questão que, sobretudo neste momento, é importante que nós falemos com frontalidade aos portugueses. No momento em que a imigração de portugueses qualificados é a maior de sempre, em que há uma taxa de desemprego real de 20%, eu pergunto a qualquer português se acha que faz sentido estar a admitir, a abrir fronteiras e a criar, repare, porque é logo uma questão de dignidade de quem vem para cá. Ao contrário do que dizem muitas vezes e que acusa o PNR.
De facto, as pessoas que vêm para cá à procura de um Eldorado, numa situação de miséria em que estão a maior parte dos Estados europeus, vêm para quê? Para aumentar mais miséria e para crescer, efetivamente, mais problemas sociais. Porque é isso que vão aqui. Ou então, vêm para ser explorados pelos interesses capitalistas, que obviamente vão utilizar a mão de obra barata, que não querem pagar aos portugueses, que eventualmente se pronto ficariam a fazer se o fizessem com dignidade, com garantias e com um salário que obviamente fosse compatível com essa função. Essa é a explicação. É uma explicação que é, obviamente, para nós a mais importante e a mais defensável neste momento em que, efetivamente, o país atravessa a situação difícil que atravessa. Mesmo no momento em que há portugueses a fazer exatamente o percurso inverso. Podendo eles encontrar exatamente o mesmo tipo de barreiras? É evidente que sim. Há barreiras e que são levantadas em todo lado. Ainda há bem pouco tempo aquela senhora que manda na Europa disse que expulsaria os turcos que não encontrassem trabalho na Alemanha num prazo de X tempo. Curiosamente, não viu ninguém a reclamar com ela, mas viu toda a gente a reclamar contra os suíços que disseram pouco tempo antes algumas restrições à imigração. É curioso haver esta duplicidade de critérios consoante se trata da chanceler Merkel ou de um povo soberano que, por acaso, enfim, tem uma cultura democrática e civilizacional que pode dar cartas a muitos Estados europeus. Tem-se registado nos últimos atos eleitorais na Europa uma subida de popularidade e de votação em partidos de extrema-direita. Qual é a sua expectativa para o PNR nas eleições do dia 25? Nós esperamos crescer, sinceramente, esperamos crescer, mas temos a noção que a realidade portuguesa e também a realidade espanhola condicionam muito a evolução da dita extrema-direita. São países que passaram por ditaduras muito longas, e naturalmente há muitos complexos. E a história é dos vencedores, portanto, vende-se uma história que, obviamente, houve um regime autoritário em Portugal, mas que está, às vezes, um bocadinho, francamente, longe do filme que é feito em torno do que foi a situação do que era o Estado Novo. E as pessoas têm realmente um bocadinho medo dessa colagem. Há um trauma, há uma reserva, de facto. E depois, por outro lado, enfim, eu via com muito gosto há 4 anos atrás, nunca mais me viu, nem eu a vi assim. Portanto, há, de facto, o PNR chega pouco. O PNR é um partido que se debate com muitas dificuldades. Viu agora as suas contas serem penhoradas pelas multas do Tribunal Constitucional. Creio que é o único partido a quem isso aconteceu. Portanto, estamos a fazer campanha com o dinheiro dos indivíduos que participam na campanha e logo vê a diferença que isso traz para os outros partidos, que andam aí a oferecer brindes, chapéus, bonés, camisolas, etc. Portanto, é uma campanha completamente diferente. E durante o período em que não há eleições, o PNR não é notícia. Porque, repare, isso também foi uma coisa que aconteceu um pouco por toda a Europa. A Frente Nacional, há 40 anos atrás, tinha um verdadeiro cordão sanitário à volta dela. Não se falava da Frente Nacional. Ocultavam-se as coisas da Frente Nacional. Enfim, felizmente, a venda de ilusões e os charlatães foram desmascarados e as coisas acabam por vir ao de cima. Humberto Nuno Oliveira, eu agradeço que tenha vindo à edição da noite. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.